Hoje tem Brasileirão, o Vasco pega o São Paulo fora de casa, jogo que você confere ao vivo aqui na Globo depois de Vale Tudo. Bora chamar a Mariana Loturco, que tem os detalhes da partida. Oi, Mari, boa tarde pra você. Oi, Débora, muito boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Olha, o Fernando Diniz vem com força total para essa partida, viu? A gente vai até dar uma olhada naquele provável Vasco que vem jogar aqui na capital paulista, essa gelada capital paulista, viu? Então agora, no gol, Léo Jardim, temos na zaga Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. O volante Hugo Moura está de volta depois de 2 jogos suspenso. Ele deve ganhar a vaga do Jair, então fica no meio-campo junto com o Tietê e também com o Coutinho. No ataque, a gente tem o Rayan, autor de 2 gols nas últimas 4 partidas, ao lado do Nuno Moreira e também do Verratti. Aproveitando, falando do Verratti, o atacante argentino está na 3ª temporada pelo Vasco, tem 50 gols, mas nenhum deles contra o São Paulo. Então, será que esse jejum acaba hoje? Já que é um jogo super importante para o Vasco, que caso perca pode entrar aí na zona de rebaixamento. Depois dessa partida, são 10 dias de descanso para o Vasco. Volto com você, Débora. Obrigada, Mari. Ainda falando de Vasco, hoje é aniversário do Coutinho, 33 anos, bem no Dia dos Namorados. E a gente foi bater um papo com a esposa dele, a Inê. São 18 anos de uma história que começou ainda na adolescência. Quando eu vi o Felipe, aí eu até perguntei para uma amiga minha, falei, que é aquele menino ali, ó? Aí essa minha amiga fez papel de cupida e a gente ficou, e aí ficou, namorou, casou, teve filho, estamos aí até hoje. A Inê conhece o Felipe como poucos ou quase ninguém. O Felipe, jogador, que o torcedor conhece, é o camisa 11 mágico. Mas a Inê, quem é o Felipe, marido, pai, o Felipe dentro de casa? Eu sou suspeita a falar, né? Ele tá sempre preocupado com os outros também, com o sentimento dos outros. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. A Inê esteve ao lado de Felipe Coutinho ao longo de toda a carreira do marido. Ela tem uma importância muito grande na minha vida, né? Mãe dos meus filhos, pessoa que está ali no dia a dia ali, que sabe quando eu chego triste, é o meu suporte mesmo ali. Há um ano, o casal decidiu voltar para o Brasil com os 3 filhos. Voltar para casa, para o Vasco. Até se falou, né, bastante que eu influenciei muito, mas na verdade foi uma decisão dele. E quando ele falou que queria vir para cá e estava decidido a vir, eu falei, então vamos embora, né? Desde então, foram 42 partidas e 8 gols. Gol! Felipe Coutinho! O contrato de empréstimo do Coutinho termina no próximo dia 30. A diretoria do Vasco trabalha para renovar esse vínculo. Mas o jogo de hoje pode ser o último do camisa 11 nessa passagem pelo clube. E justo no dia do aniversário dele. Vou fazer um café da manhã para ele de surpresa, no dia 13, não sei, porque ele deve chegar de madrugada, acredito eu também, depois do jogo. E para cantar parabéns com as crianças. A Inê já abriu mão de comemorar o Dia dos Namorados. Na casa dela, 12 de junho é o dia do Felipe. Notei hoje, eu fui feita de boba. Você vota em quê, Lucas Pedrosa? Já curti meu Dia dos Namorados. Aí, outro. Vou assistir ao jogo do Vasco, até porque não é só por querer, trabalho. Ah, tá. E se você não fosse trabalhar? Também. E assistir ao jogo do Vasco. Ai, Alex. Eu tô com feeling aqui, ó. É mesmo? É. Ah, olha o corte, Eu tô hein? com Fala feeling. comigo. Eu gosto quando você fala comigo. O Vai, Vasco Pedrosa. não perde hoje. Não, eu quero fechadinho, por favor. Não, O Cris. Aí. Vai. Não, eu tô com feeling, o filho do amor. Qual é o Vasco seu filho? não perde hoje. Palmas pra ele. Eu gosto, Venê, quando vem essas frases fortes. Ai. Guarda esse corte aí, Cris. Mas eu posso dizer uma coisa pra você? 2-0 pro Vasco. Obrigado. Placar o seu da marido amizade. fica feliz, né? Placar da amizade. E Oi. da sinceridade? Também. É? Hoje tem Vasco em campo. É 1-1 pra você? 1-1. Hoje tem Vasco em campo, esse jogo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Contra o São Paulo. Rodolfo. Um jogo decisivo antes da paralisação para o Mundial. O Vasco encara o São Paulo logo mais às 9h30 da noite no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. No último treino antes da viagem, a boa notícia foi o retorno de Rayan, que estava com a seleção sub-20.
Estava no Egito na seleção e o Vasco fez um esforço para me estar aqui, para me treinar pelo menos no treino, antes desse jogo que é muito importante para a gente. O técnico Fernando Diniz desembarcou em São Paulo com força máxima e a presença dele, Felipe Coutinho. Hugo Moura também retorna ao time e deve estar entre os titulares no meio-campo com o Tietê. O time do São Paulo é um time muito qualificado, mas creio que o nosso time trabalhou muito bem essa semana. Diniz vem falando muito com a gente e, se Deus quiser, vamos sair com essa vitória. Lucas Pedrosa, qual deve ser o Vasco hoje que enfrenta o São Paulo? Conta pra mim. Provável escalação, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e aí na esquerda o Lemos ou o Lucas Freitas, depende do que o Fernando Diniz vai querer para essa partida, Lucas Piton, Hugo Moura ou Tietê, Hugo Moura ou Jair, Tietê, na direita, Ryan, como vocês viram aí, ele voltou, normalmente como a gente adiantou aqui também, Coutinho, fazendo aniversário hoje é aniversário do Felipe Coutinho, ele é 12 de parabéns para ele, inclusive. E na esquerda o Nuno, lá na frente o Verratti. Muito bem, um menino com a cara de romance mesmo, né? Exato. O Coutinho tem esse espírito. Vene, Tomara que olha faça aqui como gol esse hoje. jogo é importante pro Vasco. Presta atenção, Muito. Vene. Cadê? A gente tem aqui a tabela. Tá colado no E Fortaleza, aí, né? ó, tá aqui. O São Paulo tá com 12 pontos em 13º e o Vasco tá com 10 pontos e é o 15º colocado, muito pertinho ali, empatado em pontos até com a zona de rebaixamento, mas os critérios de desempate. E o São Paulo com 12, 2 pontinhos do São Paulo. É um confronto mais do que direto, Vene Casagrande. Daí salta, né? Vai para 13º lugar. É por isso que eu falo que não seria nenhum absurdo o Vasco conseguir um empate lá. Sim. Falei isso na segunda, né, que você estava aqui, Foi. 1-1. Eu acho que um empate lá dá para conseguir, porque o Vasco vem crescendo com o técnico Fernando Diniz e o São Paulo não vai bem no Campeonato Brasileiro e está recheado de desfalques também. Jogadores importantes não vão ficar à disposição do técnico Zubeldia. Então, não considero nenhum absurdo, é um jogo extremamente importante. Claro que a vitória seria melhor para o Vasco da Gama, pode até acontecer, né, porque eu acho que vai ser empate, que vai acontecer um empate, pode acontecer a vitória do Vasco lá, mas é um jogo difícil. Querendo Sim. ou não, você encarar o São Paulo dentro do Morumbi é um jogo extremamente complicado. Mas dá para o Vasco pensar assim numa vitória e seria extremamente importante, sobretudo por conta do aspecto da tabela. Quem tá fora do São Paulo? Lucas, Oscar, Luiz Ferreirinha, Luiz Gustavo e mais alguns jogadores que não são titulares, mas que fazem parte da equipe. Então deve ter uns 5, 6 desfalques aí importantes para o São Paulo. Cadê o seu sorriso, Pedro? Isso não quer dizer nada, Fernanda. Ué, E o feeling? E o feeling? O feeling tá aqui. O feeling tá Ei, aqui. feeling. E ele tá ali. O feeling tá aqui e ele tá aqui, entendeu? Feeling and love. O Vasco não perde. Ô, Pedrosa. Quem você escolheria entre o Hugo Moura e Jair? Jair. Você fala isso tem tempo já, Eu falo né? isso o tempo inteiro, né? Eu tô cansado de falar isso já. Mas quem você acha que o Diniz vai... Porque, assim, o Hugo, com o Diniz, até zagueiro vira. É um problema também. Ô, Pedrosa. Ué, gente, eu sou honesto e sincero, Fernando, eu gosto de quem joga bola, entendeu? Eu gosto de quem pega a bola, recebe a bola e não fica desesperado com a bola no pé. Eu gosto de jogador. Jogador de futebol tem que saber jogar bola. Antes de qualquer coisa, ele tem que saber jogar bola. E assim, não é que o Hugo não saiba jogar bola, mas o Jair é o dobro de jogador dele com a bola no pé. Então, assim, o Hugo marca mais do que o Jair, marca mais. Mas se o jogo do Fernando Diniz é de posse de bola, você se protege com a bola. Eu prefiro ter o Jair e o Tietê, que qualificam a saída de bola do Vasco, do que ter o Hugo Moura e o Tietê. Ou que ter o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. Mas assim, eu já falei isso diversas vezes. Fora tudo isso que eu falei, o Hugo Moura também é o tipo de jogador que tá na cena do crime com certa frequência. Ele tá sempre errando, ele faz gol contra, ele é expulso. Então... Eu adoro quando você fala isso, que eu acho criativo e objetivo. Tá na cena do crime. Está na cena do crime. Tem vários criminosos lá, entendeu? No sentido de, irmão, porra, o tiro foi aqui, da arma na mão. Não fui eu, arma na mão. Não é o que você tá pensando. Não é o que você tá pensando. Do Dia dos Namorados. Digital. Porra. É digital. Não é o que você tá pensando, não é o que você tá amor. pensando. Mas olha só... E o batom na cueca. Quantas semanas aí que a gente já teve mais do Diniz, até uma semana inativa? Uma semana inativa tem? Mais Foram ou menos? 10 dias do último jogo até agora. 10 dias, por bastante conta da tempo. data FIFA. Ele, eu posso dizer? Ou seja, ele vai botar em campo o que ele acha Que melhor. ele encara Já como escolheu. melhor. É isso. Esse é aí. o ponto, Vene. Foram 10 dias de treinamento. Ele já escolheu. Ele já escolheu. O time de hoje é o considerado titular atualmente para ele. também acho E o isso. jogo é fora de casa. Pode ser que isso interfira também na escalação do Hugo Moura. Eu Porque acho é o que cara ele mais vai de defensivo. Jair.
Eu prefiro que ele vá de Jair. Eu espero Sabe por que eu acho que ele vai de de Jair? Aí é uma opinião, não é informação. O Jair estava afastado, ia deixar o Vasco. Aí o Fernando Diniz entra, ele joga, começa a jogar. Faz o 7º jogo. Faz o 7º jogo. Não vai ser mais negociado com algum clube brasileiro, obviamente. Então, eu acho que ele vai com o Jair. Eu espero que ele vá com o Jair. Mas pode ser E também o que Hugo essa Moura questão... está sempre na cena do crime. Pode ser... A digital. Ai, pode ser que essa questão de ser fora de casa, ele escolheu o Moura, É. pode ser por isso também. Mas eu acho que ele já sabe o time dele. E o Diniz, quando tem o time dele... Sabe o que eu imaginei? O Diniz feio. com aquele negocinho, tipo detetive. Hugo, é você que tá na cena. Deixa eu ver quem não vai fazer a besteira hoje. Com a lupazinha. É o DPA, Veneno. É isso. De novo você, João.